Então, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio de Praticando a Espiritualidade. Eu sou a Rosana. Eu sou o Rodrigo. E para abrir essa jornada, primeiro convidado será o seu Sérgio Sabino, que é professor de português e inglês pela Universidade USP, formado em teologia pela Faculdade Batista, cursou ciências e matemática na Faculdade Teresa Martã, administração de empresas na Faculdade Campos Sales e filosofia também. É com muito orgulho que a gente recebe o nosso professor de filosofia. E por coincidência ou não, é o nosso professor de filosofia. Por coincidência ou não, é nosso professor, o Sr. Sérgio Sabino. Muito prazer, Sérgio, e já agradecendo a sua presença. E eu fiz questão, nós fizemos questão que o senhor estivesse aqui nesse primeiro episódio para abençoar, para colocar essa sua energia nesse projeto novo nosso aqui. A satisfação é minha estar aqui, tremendo, mas é comum, né? Todas as aulas eu tremo, porque é sempre uma responsabilidade quando a gente vai falar, porque é preciso muito cuidado naquilo que dizemos, porque não sabemos como será recebido. Então, vamos lá. Bom, então vou começar com a primeira pergunta. Eu queria, antes disso, eu queria dizer que em tão pouco tempo eu me sinto outra pessoa depois de ter tido aula com ele. Em tão pouco tempo, que é praticamente 1 ano e meio a gente está junto, e o quanto que eu evoluí, aprendi de lá para cá. É um privilégio, né? Os momentos que nós temos juntos de aula é uma troca, né? E é um privilégio a gente poder estar aprendendo com você que tem tanto para nos ensinar, né? E vou começar com a primeira pergunta, então. Como foi o seu início no Espiritismo? Bem, foi acidental. Acidental porque, por meio do meu filho, que arrumou uma namorada online, foi lá para Goiânia e, coincidentemente, essa menina era filha de um espírita e foi, se eu não estiver errado, presidente até da Casa Espírita. Muito culto. Hoje eu o tenho por guru, porque realmente vale a pena conversar com ele, tem me ajudado. E eu, naquele momento, estava vivendo um vazio religioso, vamos chamar assim, porque eu passei pelo catolicismo, passei pelo protestantismo, sendo até cofundador de uma igreja, mas eu estava num vazio espiritual naquele momento, discordando da teologia, buscando uma outra forma de conhecimento, e ele me disse, conversando lá acerca das questões espíritas e das religiões, ele me disse: você está pronto para ser espírita. Eu não entendi, confesso. E depois de uma semana lá, eu voltei para São Paulo, fui fazer uma pesquisa na Federação Espírita, me informar como era a instituição espírita, como isso acontecia, e aí resolvi entrar nos cursos e começar a minha trajetória dentro do Espiritismo, que eu não sei quanto tempo tem, realmente eu não me lembro, mas depois de ter feito os cursos lá, eu resolvi ficar perto de casa, andar menos, e foi onde eu fui procurar casas espíritas e encontrei o núcleo espírita Coração de Jesus e me achei. Então, assim, você pode dizer que entre esse despertar para os cursos e para já estar envolvido na instituição, foi uma coisa rápida. Foi uma coisa rápida. Se eu não estiver errado, 3 anos, porque 3 a 4 anos. Então, hoje porque eu fiz os cursos na federação, depois eu vim para o Núcleo Espírita do Coração de Jesus,
também fiz alguns cursos lá e já me tornei instrutor a partir daí, acho que no segundo ano de casa, já me tornei instrutor. Então, o senhor concorda com esse guru, que é a denominação que o senhor usa hoje, né? Para falar sobre ele, que ele estava correto. Ele estava certo, inclusive conversamos essa semana, né? Eu falei do meu medo de participar aqui com vocês, mas É o inclusive o próprio projeto do estudo da filosofia, do curso que nós tivemos aí de História da Filosofia, acabou se tornando História da Filosofia. Quando eu comentei com ele do meu tremor e temor, ele falou, cara, você está pronto. E eu falei, rapaz, não é assim não, mas vocês me ajudaram a trilhar o caminho. Né? E a gente está junto. Sem dúvida, foi um sucesso, né? A gente pode falar que foi um sucesso, tanto é que se estendeu, Se né? entendeu? Na Não verdade, tem prazo. Tá, teve prazo para começar, mas eu tenho certeza que não vai ter prazo para terminar. a gente dá o primeiro passo, né? A boa vontade de querer ajudar, contribuir, passar informação, né? Professor nato, né? Deu o passo e as coisas foram se encaminhando, né? Professor, o que o senhor tem a dizer para nós quando Kardec diz sobre fé raciocinada? É algo que a gente fala muito na doutrina espírita, né? E eu acho que é uma questão aí, uma pergunta, que às vezes assim, não é tão fácil da pessoa que não está na doutrina entender o que é uma fé raciocinada, né? Porque a gente escuta muito falar de fé, né? Na maioria das vezes a gente fala que fé é algo inquestionável, né? Eu concordo com isso. Mas a doutrina em si, ela fala muito dessa fé raciocinada. Eu acho que é até um pouco simples isso, porque a questão é conceitual. Quando a gente fala em fé, normalmente, sob a ótica da teologia, a gente está falando numa fé regida pela revelação, onde a gente não tem possibilidade de discutir, de aprender. Eu creio porque creio, e se eu não creio, vou ser condenado. Quando a gente fala na fé raciocinada, a gente saiu da teologia e entrou na teodiceia, âmbito da filosofia, onde essa crença, entre aspas, nas coisas, ela vem da construção do conhecimento acerca disso. E aí, por isso, eu creio, porque eu raciocinei, há uma razão envolvida nesse contexto, que me faz compreender aquilo em que eu estou crendo. Então, a fé raciocinada, para mim, ela passa por esse processo de construção. Professor, como a espiritualidade mudou a sua vida? A espiritualidade mudou a minha vida no sentido de me fazer tentar compreender melhor as pessoas. E tudo isso partiu do entendimento da busca da compreensão do que é o amor. Quando eu comecei, e aí entra dentro do pensamento filosófico, a entender que existem vários tipos de amor e que a gente mal consegue compreender isso, a gente começa uma busca por isso. E através dessa busca da compreensão do que é o amor, isso me fez entrar num processo de transformação, de tentar compreender as pessoas e, através disso, também passar a exercer um processo de transformação espiritual. E isso é óbvio que acaba facilitando a vida no todo, né? Isso. Em casa, no trabalho, em todas as instituições que a gente frequenta, acaba facilitando porque você acaba tendo uma compreensão, uma tolerância maior em relação às pessoas e também conosco. Exatamente. O processo foi, infelizmente, iniciado. Tem muito ainda a ser percorrido. É uma Mas jornada longa. a jornada
longa. Até porque, como falei ontem durante a nossa reunião do grupo, nós somos espíritos do tempo. E por sermos espíritos do tempo, nós estamos num processo de renovação contínua. Eu sei que o dia que a gente atingir o ápice, não precisará mais voltar para cá. Enquanto isso, vamos continuar. Mas eu confesso que eu gosto de voltar para cá, estou super disposta a voltar quantas vezes for necessário. Que ninguém me ouça, mas eu também não quero nem sair daqui. Vamos trabalhar para isso, né? Mas quero estar melhor. E você, né, Ju? Tudo junto e misturado, né? Professor, o que você diria para as pessoas que estão assim buscando, meio perdida em relação a esse despertar, a essa que hoje eu vejo que o senhor é bem também à vontade na casa, né? De pessoas que ficam numa religião e outra, buscando uma resposta que ainda não é encontrada, que talvez essa resposta não esteja de fato dentro de uma religião em especial. O que o senhor recomenda assim? É difícil recomendar alguma coisa, mas o problema é a palavra religião. Não está dentro de uma religião, mas está dentro de uma religiosidade, que é uma prática, né, que nos conduz. Então, é a minha visão. Todos nós estamos num estágio de desenvolvimento espiritual. E por isso nós cabemos dentro de certos grupos de manifestações religiosas que são mais adequados ao nosso estágio. Por isso, acho muito importante o respeito a todas as manifestações religiosas. Porque quem está no catolicismo é porque precisa estar lá, quem está no protestantismo é porque precisa estar lá, quem está na Umbanda, no Candomblé, qualquer que seja a manifestação, é porque é o estágio onde ele precisa passar. Há uma expressão comum que diz que a natureza não dá salto, nem a espiritualidade. Nem a espiritualidade. esse despertar da consciência que muitas pessoas falam que é do dia para a noite, você vai se iluminar. Quem conta que não? Porque tem muita gente na internet prometendo muita coisa em relação a isso. Isso, precisamos ter cuidado. É a caminhada longa. Porque não somos nem melhores, nem piores. É que, na verdade, essas promessas rápidas, imediatistas, elas são sedutoras, né? São fantasiosas. Quem não? A gente poderia dormir e acordar tão melhor, né? Mas, infelizmente, é o dia após dia. E eu falo que assim, a gente competir, a gente vencer os outros é tão fácil. O problema maior é a gente conseguir nos vencer. Aí é um pouco mais complicado, mais complexo. E o belo nesse processo de crescimento é que, se a gente parar, a gente vai ver que nem nós nos damos conta do quanto nos transformamos. De repente, você percebe que isso já não me incomoda mais como me incomodava. Você nem viu que mudou. Você se surpreende por ter mudado. Mas Percebido. exato, é um processo. Não precisamos também ter pressa, né? Porque dentro de uma máxima que nós nascemos simples, Deus nos fez simples e ignorantes, né? Para chegarmos na infinitude. Quanto tempo, né? Uma só vida Que não sabemos, na verdade, Percebe? que não sabemos. Aos poucos, com serenidade, com exercício do amor, Com aprendizado. trabalho, muito trabalho. É só assim. Então, não precisamos nos desesperar. Precisamos trabalhar. Só. Professor, você acha que a espiritualidade e a ciência, elas podem caminhar juntas? Elas caminham juntas.
cada uma no seu viés, e quando necessário, elas se juntam, comprovar, para chamar a atenção para aquilo que não está sendo observado. Elas caminham juntas. Quem criou a ciência também criou a religiosidade. Então, tudo vai concorrer para um fim perfeito, absoluto, ao seu tempo. Aquilo que hoje é dúvida para nós, amanhã será uma certeza. Talvez nem estejamos para ver. Talvez estejamos em outro Já em outro local, estágio, em né? outro local. O que despertou? O que aconteceu exatamente extrafísica, assim, falando, metafísica, uma coisa que não dá para explicar da espiritualidade em relação a que comprovou para você, particularmente, comprovou que existe vida além da vida, ou que existe uma coisa, que o espírito é imortal e que existe a comunicação entre mundos, mediunicamente falando. Em que momento que você enxergou isso? Olha, enxergar que a vida é eterna, esse sentimento eu tenho desde mais tempo na infância. Não dentro de uma visão espírita, com a clareza que eu tenho hoje, mas dentro de outros pensamentos religiosos, isso sempre foi, para mim, muito claro. Porque, embora eu seja daqueles que contestam a Bíblia, porém eu sei que muito do que tem lá é positivo, verdadeiro. Então, essa história da espiritualidade, da continuidade da vida, embora não esteja ali escrito ipsis verbis, que assim será, para mim está muito claro que isso acontece. Desde antes de Cristo, dentro do pensamento religioso, e sobretudo depois dele. Né? Isso para mim sempre foi muito claro. Quando entrei no Espiritismo, isso ganhou uma robustez maior. Porque aí eu tenho explicações mais palpáveis para a compreensão sobre isso. Mas isso sempre esteve presente na minha vida. E existe uma experiência que você pode compartilhar conosco em relação à mediunidade? Algumas talvez. Olha, eu posso, vocês querem que eu faça a lista, eu tenho, só não precisa papel. Porque a minha vida... Uma que chama para... Eu vou dizer uma Eu acho frase... que são algumas, na verdade, né? Eu vou dizer uma frase que ela pode parecer até exagerada. Mas a minha vida sempre foi guiada pela espiritualidade. Sempre. Então, eu vou dizer de experiência já quando adulto, de adolescente para adulto. A primeira experiência que eu posso relatar em relação a isso foi quando eu fiz o vestibular da FUVEST, pela primeira vez, né, o meu primeiro vestibular. Eu estava no terceiro ano, era militar, dava serviço 24/24, então eu assistia a aula de vez em quando. Né? E eu recebi uma comunicação espiritual. Mas eu estava dentro do protestantismo, que eles chamam de profecia. E a profecia foi: servo meu, tu serás aprovado entre os primeiros. Por que está aí? Essa revelação foi um sonho. Não, foi uma mensagem espiritual. Boca a boca, boca ao ouvido, mais precisamente. Mas usando uma outra pessoa encarnada? Exato. Sim, Uma que é médium. sim. Foi Lá através de uma... lá eles não chamam assim. Ah, foi dentro da igreja. Lá eles falam do Revelação. dom né? espiritual, é o dom de profecias, mas que hoje eu compreendo que é a mediunidade.
Então, eu ia fazer o vestibular, estava inseguro, porque não tinha a capacitação necessária, e me foi trazida essa mensagem. Por que estás em dúvida? Tu serás aprovado em diferente. E eu, chegando na escola, falei para uma amiga, ela falou, se você for aprovado, eu me mato. Eu disse a ela, bom, eu volto. E fui fazer o vestibular. É o vestibular da FUVEST, são muitos candidatos. E eu, por necessidade financeira, fazia cobranças no fim de semana lá para a Zona Leste, que eu nem me lembro o nome dos lugares hoje. E aí lembrei que ia sair o resultado do vestibular. Fui à banca de jornal, comprei um jornal e olhei, lá estava o meu nome. Passei na FUVEST naquele ano em 69º lugar, o que me possibilitou entrar na USP. Quer dizer, e esta mensagem veio através de que eu considero uma manifestação mediúnica. Né? Só que, curiosamente, eu passei na FUVEST, para entrar na USP, mas estava reprovado, entre aspas, estava em segunda época no colégio, eu tinha muita falta. E acabou que os professores, um dos professores ligou para os demais, fizeram uma prova especial para mim, para que eu pudesse, mediante a aprovação do colégio, fazer matrícula na USP, porque senão não haveria prazo. Essa foi uma. Logo, pouco depois, eu estava já para me casar. Tinha uma casa que eu construí, literalmente, com as minhas mãos. Mas eu queria comprar uma. E aí eu recebi uma outra comunicação, também mediúnica, da Igreja Protestante, dizendo: eis meu servo, que eu te darei uma casa. E é mais do que você pensa. Eu vou ter uma casa se eu não tenho dinheiro, não tenho nada. E aí eu abri um jornal, um anúncio de página dupla dizia: mergulhe de cabeça nessa oferta. Eu chamei minha mulher e disse: é esse aqui. E é onde eu moro até hoje. Quer dizer, tudo foi arranjado, e aí eu considero que pela espiritualidade, para que pudesse acontecer. Então, eu que não tinha dinheiro, dei um cheque que não tinha fundos, né? Fui vender um carro que eu tinha para poder cobrir aquele cheque, mas não sabia como seria o resto. Mas tudo foi se ajustando e está indo ao apartamento até hoje. E acabou que eu paguei antes do prazo, pelo menos uns 5, 6 anos antes do prazo. Porque tudo foi se ajustando como disse. Professor, você acha que a neurociência fala muito sobre isso? Sobre, a Bíblia fala do poder da palavra, né? Já a gente sabe disso. Você acha que isso era uma coisa que já estava... Foi só uma comunicação que ia acontecer? Ou Deus utiliza das pessoas para fortalecer uma ideia na nossa cabeça, para estimular a coragem de... Como veio, você já tinha o desejo, mas faltava, por exemplo, na época da faculdade lá. E aí veio um incentivo que isso fez com que a sua cabeça mudasse e você tivesse certeza que ia conseguir. Isso é uma contribuição ou é uma coisa já determinada? O que você... Eu acho que vai mais além, que é determinado. Até porque, por exemplo, quando eu disse que eu ia para a faculdade, eu ia para o apartamento, quando eu fui para a oração, eu não fui lá pensando nisso. Eu fui apenas e tão somente orar, fazia a minha parte. Né? Naquele momento da minha vida, eu orava com os né? Cidades que eles apresentavam. E eu vejo que cada um de nós, olhando hoje com o conhecimento que tem, eu acho que cada um de nós já vem com um planejamento pronto daquilo que deve acontecer na nossa vida. E que, no momento adequado, no momento necessário, a espiritualidade
age nas nossas vidas para que tudo aconteça. E aí, sim, vem a questão do nosso empenho, mas não porque alguém falou. Não sei se posso usar essa expressão, mas é como se nós fôssemos intuídos. É este momento de você trabalhar para isso. Você tem a percepção dentro de você. Então, E aí há um casamento, como diria minha avó, da fome com a vontade de comer. E aí tudo acontece. você acredita então que já está tudo dentro da gente, já está tudo no inconsciente? Está no nosso plano quando viemos para cá. Aquilo que nós precisamos fazer. E eu disse isso, precisamos fazer, porque muito do que nós recebemos aqui, que parecem benefícios para nós e tal, muito do que nós recebemos, de fato, eu considero que são apenas e tão somente ferramentas para que nós possamos executar aquilo que está depositado em nossa mão como trabalho para ser feito. Não é gratuito. Né? E essas experiências que você teve foi na igreja, né? Essas, As como que a experiências, gente pode dizer, essas... Tudo na igreja protestante. os recados. Os recados, vamos dizer As assim, profecias. Isso. As profecias. E depois, já no Centro Espírita, Nos- houve alguma coisa assim que foi muito marcante e que de fato depois se concretizou? Sim, houve um que para mim é muito mais significante do que a faculdade, a casa, qualquer coisa. Estávamos numa reunião de trabalho, de atendimento, numa sexta-feira, e eu era, à época, um dialogador. Né? Mas naquela sexta-feira havia a necessidade de mais um no grupo. Eu deixei de ser um dialogador e me sentei no grupo como doador de energias ali apenas. Manifestou-se um espírito e disse, dirigindo-se a mim, nós somos companheiros de milênios. E eu estou perdendo a minha forma humana na espiritualidade. Eu preciso que você me ajude doando energias para que eu possa me refazer. Eu falei, pensei cá comigo, fazer isso. O que vai acontecer? Mas, amigo é amigo para sempre. Então, eu falei, tudo bem, eu vou doar essas energias. Isso ocorreu numa sexta-feira à noite. No sábado, eu fui para o trabalho de sábado, também eu trabalhava. E uma das médiuns presentes, ela disse, Sérgio, tem um companheiro sentado na sua perna esquerda. E ele está muito ruim no sentido de decomposto. Eu já sabia o que era, já tinha tido a mensagem, mas ela não sabia do que se tratava. E aí, meio passo e tal. O tempo passou e começou a surgir uma ferida na parte interna do meu tornozelo. E o médico queria até amputar a minha perna, que era a ferida que vinha de dentro para fora. E ele não sabia explicar. Mas eu sabia o que era. Né? E passado, eu fiquei 4 meses em casa, de perna para o ar, literalmente, para poder retornar a perna. E num outro dia que eu fui ao núcleo, no trabalho de sábado, novamente esse espírito se manifestou e disse o seguinte, não foi de sábado, não foi na sexta-feira. Ele se manifestou e disse, eu já estou renovado e você ficará bem. Mas, e aí eu tremi, eu vou renascer na sua família, no seu círculo familiar.
Quando eu comentei em casa, o pessoal ficou doido. Você ninguém aqui que é filho, não tem. Não tem possibilidade. Então, tá. O tempo passou e eu sonhei brincando com uma menina no plano espiritual. E eu perguntei o nome dela. E ela me disse: meu nome é Helena. E logo, um mês depois, eu fui almoçar com meu filho, que não tinha filhos. E depois do almoço, vinha para casa, falei para minha mulher: ela está grávida. A mulher falou: você é doido. Eles não disseram pra gente. Porque não tinham certeza e nem queriam. Passados uns dias, dei a notícia: tem uma novidade. Eu falei: não, para mim não é novidade. Estou grávida. Eu falei: muito bem, será uma menina. Como você sabe? Porque eu brinquei com ela na escola. E o nome dela é Helena. E hoje a Helena está aí com 8 meses de idade. A Helena voltou. E a Helena está aí. E eu estou bem, graças a Deus, daquilo que aconteceu. Recuperar a perna totalmente. E sobre a ferida, ela permaneceu... Não, ela curou com os... a partir do momento que ele ficou bem, eu fiquei bem. Ah, assim que ele ficou bem, Eu fiquei bem. simultâneo. Ele se renovou lá e eu me renovei aqui. Ah, E é isso que é incrível, é a palavra mais adequada. incrível. Incrível. A gente... Incrível é contraditório, né? É o que não pode crer, mas é o fato. A gente, por conhecimento e estudo sobre doação de energia e ectoplasma, a gente sabe que essas coisas são cientificamente não comprovadas. Ainda não. Ainda né? não, mas a gente tem uma visão diferente sobre isso. Né? A gente aceita com mais naturalidade. Né? Sobre doença, ainda sobre esse aspecto aí, você pode dizer que a espiritualidade ela contribui, mais do que contribui, ela dá uma Sobrevida. sobrevida para as pessoas? Com certeza. Sim. Com certeza é assim que eu acredito. E eu sou também um exemplo nesse contexto, eu acho. Eu me coloco dessa maneira. Eu tenho câncer há quase 11 anos. E eu sempre fui cuidadoso, fiz sempre os exames necessários. E mesmo assim, tive o câncer. Não adiantou todo o cuidado que eu tive, né, dos preventivos, porque eu tive o câncer. E o que é pior nesse contexto? Quando eu descobri que eu tinha o câncer, ele já estava no grau máximo. Câncer na próstata. Na Já próxima. carcinoma grau 4. Eu fui ao médico e ele disse: Isso há 11 anos há 11 atrás. anos Há 11 anos atrás. O médico disse que não tinha não tem mais. mais o que fazer. Né? Quando eu contei à minha mulher na sala dela, vai fazer cirurgia? Eu, não, antes tem outros exames. O que eu quero saber agora é se não há metástase. Quando eu fui ao médico, já acusou metástase na coluna, na bacia, tudo, né? Ossos. Ele falou: não tem mais o que fazer. Mas tem um tratamento que é muito invasivo, doloroso e tal. E eu tomo hormônio feminino desde então. Eu sou um precursor da cultura woke, há 11 anos atrás. E até eu brinquei com ele, eu falei: doutor, não tem problema. As consequências, tudo que eu tinha que fazer, eu já fiz. Já casei 4 vezes, já tudo, então bora fazer um tratamento. A vida, a saúde é o que Era. Mas, curiosamente, eu nunca não fui a um oncologista, eu me tratava com um urologista, que por acaso era amigo. Então, eu fui ao onco. Durante 9 anos, eu me tratei com um tratamento para o câncer, que era no momento que eu trato, me falo. 9 anos depois, me transferiram para um oncologista. Daí eu cheguei no consultório e ele disse: quanto tempo você tem câncer? Eu não sei. Como não sabe?
Aí, me trato. Ele olhou os papéis e falou, faz 9 anos e 3 meses que você tem. Como é que você não sabe? Eu falei, doutor, eu não deito e acordo pensando nisso. Eu vivo. Só isso. O que pode ser feito? Então, esse episódio foi marcante. E eu entendo que tudo que nós passamos aqui, como eu disse no projeto, quando a gente vem para cá, tá tudo. Eu considero, no caso, que essas doenças, eu não gosto de rótulos, mas eu vou dizer, são doenças para chamar a nossa atenção. Né? Quer dizer, Traz um aprendizado. traz um aprendizado, uma contenção, né? Aquilo que nós precisamos estar atentos para fazer. E outras intercorrências que eu já tive, né? 2 AVCs, já passei mal na rua, a única coisa que me coube foi pedir um amparo da espiritualidade para chegar até o núcleo para atender ali naquele dia. E estou ainda aí, né? Quer dizer, passando por esses episódios, e dentro desse episódio do coração, foi até mais marcante, porque quando eu passei mal, eu pedi um amparo da espiritualidade. E a minha empregada era protestante. Eu cheguei em casa, ela falou, senhor Sérgio, veio um homem trazer um recado para o senhor. Recado para mim? Por que ele subiu aqui? Por que ele não deixou o recado na portaria? O senhor Sérgio não entendeu. Ele é espiritual. Aí eu me assombrei. Espiritual? O nome dele é Menezes de Bezerra. Eu falei, não seria Bezerra Menezes? Isso, Marechal Chaves, né? Isso. Sim, o que ele mandou dizer para o senhor? Que ele veio cuidar do seu coração. Eu tinha tido 2 AVCs, entrando embaixo do caminhão. Né? Ele veio cuidar do meu coração. E isso faz mais de 15 anos. Né? Eu ainda continuo aqui. Certo? Agora tive os impactos, né? Eu ainda continuo aqui. E eu eu creio que isso é uma providência da espiritualidade. Isso significa que o meu trabalho ainda não foi concluído. Eu ainda tenho alguma coisa a melhorar. E eles estão me dando a oportunidade. Porque no dia que isso acontecer, E enquanto isso, a gente só tem a ganhar. Enquanto isso, a gente vai aprender. Estamos trabalhando aqui, buscando crescer. E essas experiências, assim, você atribui ela à fé? Por exemplo, no caso da doença, né? E a gente sempre deve lembrar que a doutrina, ela nunca deixa o físico de lado. A gente nunca deve deixar de ter um acompanhamento médico, né? De forma alguma. Isso é muito importante, né? A gente sempre ter esse acompanhamento médico. Uma coisa não anula a outra. Exatamente. E você atribui isso à fé também? Se você interpretar fé, porque existem 2 conceitos, 2 olhares sobre fé. Uma fé, que é aquela fé cega, que é a fé religiosa, como eu falei no início do nosso papo aqui, que é assim, eu tenho fé, Deus vai me curar. E aí deixa o Não faz tratamento nada de lado. mais, né? Porque Deus vai curar. E olha, eu vivenciei isso durante o início do meu câncer. Éramos 4 com câncer, um grupo de amigos, né, conhecidos, e um deles, que era protestante, tinha fé demais, e a gente não pode esquecer que fé demais não cheira bem, né? Então, ele falou, eu não vou fazer tratamento nenhum, Deus vai me curar. E já morreu, logo em seguida. Já fez sua passagem. Porque não é só isso, né? Eu entendo que a gente precisa ter a fé ativa. A fé ativa é aquela em que você vê o problema, pede um amparo espiritual
E a espiritualidade te mostra uma série de saídas, de fatores, de caminhos para você agir. E você sai agindo. Como é o exemplo que eu dei numa palestra, quando você está numa rua de terra esburacada, cai uma chuva e você encalha. O crente da fé, cega da fé, ele vai e diz assim, ajoelha no chão, Senhor, me ajuda, e fica ali rezando o dia inteiro. Continua atolado. O crente da fé raciocinada diz, Senhor, me ajuda, e mostra uma saída. E aí ele vê uma pedra, ele bota a pedra no buraco, ele vê o galho, ele puxa o galho, junta do lado da pedra, né? Vai ver mais outra tabuinha, um pedaço de tábua que está ali, vai, bota em cima da pedra, vai lá da partida e sai. Como um todo, então, Deus faz a parte dele e a gente tem que fazer a nossa. Exatamente. Te ajuda é assim, Te ajuda, a famosa frase, é um versículo lá, ajuda-te e o céu te ajudará. Né? Em Tiago 3, há um versículo, se eu não estiver errado aqui, é isso, Tiago 3, ele diz assim, por que a gente pede e não é atendido? É simples, porque não sabeis pedir. Então a gente precisa ser sábio até para pedir. Porque se formos sábios, pediremos aquilo que é útil, que é importante para aquilo que precisamos fazer. Nosso crescimento. Exatamente. Porque se a gente pedir aquilo que Deus, a gente Que não- pensa que sabe o que é melhor para Exato. nós. Se Exato. pedimos aquilo que vai prejudicar, não. Exatamente. Então, por isso, a gente nem sempre é atendido. Ainda bem que a espiritualidade está mais esperta que a gente. sempre, né? Sempre. Porque senão... E, professor, só voltando a uma pergunta, você falou que estava numa sessão mediúnica, porque de repente alguém possa nos ouvir, não conhece, né, as palavras, os termos, de repente até mesmo de outra cultura, outra religião. Você disse que você estava numa sessão mediúnica e a sua função era ser um dialogador, né? O que seria essa função, para quem não conhece a doutrina? A função do dialogador é conversar com os espíritos. Né? E cada espírito tem o seu jeito de ser. E cabe a nós apenas tentar compreender as necessidades deles e estimulá-los a encontrar o caminho, porque muitos estão perdidos na espiritualidade. Não sabem nem onde estão. Alguns, tristemente, como eu já atendi alguns, sequer saíram do cemitério. Estão ao lado do túmulo, vigiando e desesperados porque o corpo está se decompondo. Sem a E noção, eles não têm a compreensão a disso. compreensão que ele se encarnou. Ele desencarnou, eles não sabem nem que tal coisa aconteceu. E graças a Deus, a gente consegue, através da doação de frutos, para que eles possam compreender, atendê-los e auxiliá-los nessa fase. Então, a gente pode falar que essas sessões mediúnicas, na verdade, ela é um socorro para os É. desencarnados. Exatamente. Onde, de repente, eles podem ter a oportunidade de serem encaminhados. Há sessões de naturezas diferentes. Nas sessões que têm esse fim, eles são atendidos e encaminhados dentro das suas características. Não transformamos ninguém. Nós o atendemos do jeito que são e os encaminhamos para os grupos semelhantes, para que eles também se sintam à vontade no plano espiritual. Né? Há lugar para todos em todos os espaços do universo. Quer falar mais alguma coisa? Eu quero fazer a última, Fazer. a mais polêmica de todas. A gente pode acreditar, ou melhor, a gente deve acreditar no livre-arbítrio? Até onde é real e até onde Essa ele é não polêmica. existe. Essa Eu sei que é polêmica, até pela minha formação religiosa. Eu bati muito nisso. E eu sou um dos negadores do livre-arbítrio.
junto com a neurociência. Porque, veja, eu acredito que Deus é soberano, que Deus é sábio, que Deus é perfeito, e eu não consigo compreender alguém que é perfeito, que segundo a nossa crença, a crença religiosa em geral, criou tudo, possa ter criado alguém para ser condenado eternamente. E possa ter criado alguém sem saber o que fez. Um marceneiro faz uma mesa, ele sabe como ela é e para que ela serve. E como ela será ao longo da sua existência. Se Deus nos criou, e nos criou como a gente tem essa visão hoje, simples e ignorantes, é porque ele sabe que a gente vai errar por causa da nossa simplicidade, por causa da nossa ignorância. Certo? E se ele sabe, ou das duas umas, ou ele não é perfeito, e aí fez de qualquer maneira, certo? Ou ele é perfeito e sabia que nós íamos errar. Para as outras religiões, eu estou usando religiões no sentido banal, porque o espiritismo não é religião. Para as outras religiões é fácil, porque acreditam em perdição e salvação, em céu e inferno. Para o espiritismo, como nós acreditamos que a vida é eterna, né? E o espírito é imortal, certo? E esse tem muito mais coerência com a visão de um Deus justo. Nós nem precisamos de livre, porque nós só erramos porque somos ignorantes. Somos simples e ignorantes. Erramos por falta de Por conhecimento. falta de conhecimento. E, além disso, quando a gente fala em termos de livre-arbítrio, arbitrar é decidir. Ninguém sem conhecimento tem a capacidade de decidir sabiamente. Então, seria ilógico Deus criar assim. Então, a ideia de livre-arbítrio, ela contradiz a misericórdia divina, inclusive. Né? Por isso, eu não posso concordar com a ideia de livre-arbítrio. Né? Não sou o único, eu estou em boa companhia. A neurociência toda, e né? tudo, então. Questiona muito isso. Né? Isso, na verdade, essa visão foi construída pela Igreja Católica, né? Para talvez, e aí eu estou colocando talvez, para poder justificar o céu, o inferno, o purgatório, etc. Porque tudo tem que ter uma razão para ser justificado. Então, se eu sou educado acreditando que se eu for bonzinho, forma de controle, eu vou para o céu. Se eu for malzinho, forma de controle, eu vou para o inferno. Né? Então, nós não precisamos disso. Nós somos o nosso próprio juiz, na verdade, diante do que eu entendo que é o processo de criação do ser humano e de evolução. Nós somos o nosso próprio juiz. Erramos pela ignorância. Se vocês perceberem, quanto mais nós buscamos compreender as coisas divinas, menos a gente erra. E quando a gente erra, é quase que imediato. Pisei na bola. Eu digo, Deixa eu mudar. Tem um sininho. Né? Cada vez ele aumenta um pouco mais. Né? Exatamente. Nós somos acordados por esse sininho, como você falou, sempre que a gente comete um errozinho. A gente dá aquela derrapadinha, né? O sininho vem rapidamente. E isso, para mim, derruba a tese do livre-arbítrio. Porque só é livre quem sabe que pode decidir. Eu disse que era a última, mas eu não posso deixar de compartilhar, né, com quem vai nos ouvir a excelente aula que nós tivemos ontem, né? Tivemos a oportunidade de ter uma explicação que uma colega que está na casa há tanto tempo disse que ninguém tinha explicado tão bem quanto o senhor nos explicou. A diferença de quem é Deus para o que é Deus. O que é Deus e que é Deus. Que é Deus. Porque o pronome é um
professor de português agora. Entrar em ação. Exato. Porque o pronome o, a, os, as é um pronome definido, que me permite dizer, ó, Deus é isso aqui. Quando eu tiro o pronome, né, tá, o que é Deus, eu deixo apenas que é Deus, eu relativizo. E aí você não tem explicação. Então, esse Deus que a gente fala, é como eu uso como exemplo da missa e do marceneiro. Eu gosto desse exemplo porque a gente tem sempre a mão ali, né? Quer dizer, a mesa não tem condições de explicar o marceneiro. Ela é a criação. Ele é o Criador. Assim somos nós para Deus. Nós somos incapazes de explicar. Então, cabe a nós crer ou não crer. Mas, quando a gente fala em crer ou não crer, ainda existem dois tipos de fé. Uma fé que é cega e uma fé que é raciocinada. É comum. Quando você vai ao médico e ele diz, né? Ele olha e diz assim, olha, eu acho que eu já posso até sair para casa. Se ele acha que, ele não tem certeza. Certo? Ele não fez exame nenhum, ele não fez nada. Eu posso até acreditar. Mas será que dá certo? Né? Então, essa é a fé cega. Eu acredito que ele é médico. Certo? E a fé raciocinada é aquela que eu vou e ao mesmo médico, com a mesma doença, e ele diz, eu acho que é isso, mas vamos fazer uma série de exames para justificar, para esclarecer. Essa é a fé raciocinada. Semelhantemente, sobre a questão religiosa, ou a questão das religiões, e aí entra o espiritismo, é a fé raciocinada, porque ela nos permite raciocinar sobre as causas. A própria questão da existência de vidas além da nossa, né, que é um ponto de questionamento. Né? Hoje a gente tem a ciência correndo atrás para dar a resposta sobre as experiências de vidas passadas. Né? Por quê? Porque hoje está sendo levantado o véu, está sendo permitido à ciência chegar até aí. E muito mais será. Então, nós precisamos ter essa questão. Quando eu falei lá, a definição do Espiritismo acerca de Deus é uma definição que passa por esse caminho. Não posso definir Deus, porque Deus é indefinido. O que é Deus? E aí a resposta que tem a isso é maravilhosa, perfeita. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. A ciência até hoje está tentando ainda explicar a inteligência comum, a nossa. Imagina explicar de Deus a inteligência suprema. E você acha que um dia nós teremos essa compreensão? Só quando estivermos no plano mais próximo dele. E só aí nós estaremos, creio eu, num nível de capacidade de compreender essas coisas. Né? Eu não me lembro agora, mas há um versículo muito curioso nesse sentido, que diz, quando eu era pequeno, mais ou menos, eu via as coisas como um menino. Agora eu sou homem, vejo as coisas como homem. Com o tempo, em síntese é isso. No dia que nós atingirmos um nível de maturidade, como nós somos simples e ignorantes, para atingirmos a angelical. Quando atingirmos esse ponto, poderemos compreender melhor o que é Deus. Até lá. É uma busca. Para finalizar, então, Esse finalizar foi algumas vezes. depois de tanto conhecimento, depois de tanta experiência, o que você diria para as pessoas que estão aí passando por doenças, passando por
dificuldade, seja ela qual for, que está buscando uma resposta para acalmar o coração, para um caminho dentro da espiritualidade, né, dentro de tudo que você diria, você que recomenda, uma palavra para acalmar o coração Uma crise existencial como você passou, né? Nada como quando a gente já passou por essa experiência poder falar alguma coisa. O que eu posso dizer é assim, eu vou ser um pouco até contraditório, né? Porque como um vivente, um humano vivente, eu estou a fim de morrer, não acontece, certo? Mas como um analista desse pensamento, né? E eu tenho isso também dentro de mim, eu sei, como princípio que a gente trabalha, que nada é por acaso, né? Quando saímos do plano espiritual para vir para cá, já viemos com as metas, as pedras do caminho, tudo já está colocado. O que a gente precisa é aprender a conviver com isso tudo. E aí vou colocar uma coisa que estou achando mais importante hoje. A gente conviver num grupo, trazendo para a linha da espiritualização, não importa onde, a gente conviver num grupo que busca essa espiritualização é uma forma de nos ajudar a compreender esses elementos e passar por essas dificuldades com o menor sofrimento. Porque todos temos que passar. Então, vou usar um pensamento espírita, que há dois tipos de sofrimento: o mal sofrer e o bem sofrer. O mal sofrer é aquele que tropeçou na pedra, ele xinga tudo, chuta tudo e só vê desgraça ali. O bem sofrer é aquele que tropeçou na pedra, né? Doeu, ele gemeu, mas aí ele olha a pedra e diz: cara, isso é um diamante. Deixou de ser uma fatalidade ou um acidente terrível para ser uma oportunidade de crescimento. E esse diamante, é o que eu digo agora, tirando do exemplo, é o diamante do conhecimento, do entendimento das coisas espirituais. E nós nunca estamos desamparados aqui. Ainda que as nossas lutas já estejam programadas, nossas dificuldades já estejam no nosso projeto de encarnação. E nós não estamos sós. Isso eu posso dizer hoje, por exemplo, que vocês que estão comigo nessa caminhada, me ajudando, porque é o que me dá alegria, é o que me dá prazer. Então, eu não quero sair de casa para ir trabalhar no meu trabalho profissional hoje, mas eu não vejo a hora de chegar o dia e o Rodrigo passar a mensagem: estou chegando aí, para ir para os grupos que a gente tem lá. Porque é lá que eu me alimento para passar o resto dos dias da semana. E eu tenho que dizer para o senhor, quem mais se alegra com tudo isso e quem mais ganha com tudo isso somos nós. E temos a oportunidade de conviver com você, de aprender com você e, consequentemente, de crescer, de poder evoluir. Então, a nossa gratidão, o nosso muito obrigado por esses momentos que pudemos passar juntos aqui, aprendendo, e que você trabalhe muito, que arrume muito mais trabalho, para que a gente possa estar sempre junto e na mesma caminhada, na mesma jornada. Eu agradeço porque eu vejo o espelho. Quando nós estamos lá, vocês são o espelho que eu me miro para poder ser melhor. Então, esse agradecimento é muito. É assim que nós crescemos. Dividindo para poder somar. Só tenho que agradecer também.
E esperar uma próxima oportunidade de novo. Se aqui, Deus se quiser, Deus teremos quiser. algumas. Espero que as respostas tenham sido Sempre, bebidas. sempre, sempre muito enriquecedora. Sair, o que a gente fala na aula. Vamos sair daqui diferente do que a gente entrou. Esse é o objetivo. Sempre. Esse é o objetivo. Então, nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez, no Praticando Espiritualidade. E tudo isso que a gente aprendeu aqui, né? Essa aula, que a gente possa usar no nosso dia a dia e de verdade praticar. Não é fácil, mas é possível, a gente consegue. Eu sou a Rosana. Não, Eu sou a Rosana. é isso aí. Eu sou o Rodrigo e mais um Praticando a Espiritualidade. Até a semana que vem, se Deus quiser, com mais um convidado. Esperamos todos vocês.